Pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Goiás recebe a equipe do Red Bull Bragantino no estádio Ali Pinheiro com todos os seus ingressos vendidos de forma antecipada. Dessa forma, no vídeo de hoje, irei trazer aqui as prováveis escalações das duas equipes, como que vem o time esmeraldino após esse bom empate diante da equipe do Palmeiras dentro do estádio da Serrinha, como que o Jair Ventura pode escalar esse time com a volta do Vinícius, será que vai jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, enfim, essa dupla ali de velocidades também no ataque, que pode surpreender a boa equipe do Red Bull Bragantino, que vem fazendo uma ótima temporada também em 2022, e trazer os números no vídeo de hoje e também o histórico desse confronto das duas equipes. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Aqui no Goiás a gente solta pelo menos 2 vídeos por dia, tá bom? Ontem eu já gravei alguns, vou deixar aqui no final também para vocês acompanharem. E hoje, após o jogo, tá bom? Independente do resultado, se for empate, vitória, derrota, enfim, irei trazer uma análise assim que a partida acabar, pra gente conversar um pouco também a respeito desse duelo, do jogo de ida da terceira fase da competição. E se você não sabe aonde assistir essa partida, pode conferir a GIM TV, tá bom? Plano inicial aí por mês, por apenas R$19,99, tá bom? Na sua primeira parcela. Depois ele fica o valor normal de R$29,99, mas para as pessoas que vierem aqui do Goiás News, tem esse primeiro mês com a mega promoção, apenas R$20 mensais você pode assistir os jogos do Verdão, tem acesso ao Sport TV, Premier, ESPN, Fox Sports, Comembol TV, então você não perde nada do futebol brasileiro e europeu, também lá com a GIM TV, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês conferirem, chame lá no WhatsApp, pode já fazer o seu cadastro e assistir esse jogão de hoje contra a equipe do Red Bull Bragantino, que terá exibição do Premier, partida que acontece às 7 horas da noite, narração do Anderson Shoa lá no Premier, tá bom? Então vamos começar o vídeo de hoje falando um pouco a respeito da provável escalação do Verdão. Técnico Jair Ventura, que para esse duelo tem algumas voltas importantes, como a do atacante Vinícius, jogador que sentiu ainda no duelo de ida da final do Campeonato Goiano, saiu ali com 2-3 minutos daquele duelo, mas agora volta a ficar 100% à disposição do técnico esmeraldino, que ainda tem essa dúvida. Será que começa com a Apodi, que até ajudou bem o time nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro? Tem essa dúvida também se o Vinícius terá condição de atuar os 90 minutos desse duelo inicial. Enfim, uma dessas dúvidas também no ataque e outra na defesa. O Auremir acabou saindo ali com 5 minutos iniciais ainda diante da equipe do Palmeiras, deverá ficar de fora. Fica a dúvida se vai entrar ou com o Matheus Salles para fazer ali um trio de meio de campo, tanto Felipe Bastos, Caio Vinícius e também o Matheus Salles, ou com 3 zagueiros, Da Silva, Reinaldo e também pelo lado central, o Sidney, esse trio aí que foi muito bem no empate diante da equipe do Palmeiras. Então essas são as dúvidas do Jair Ventura. Na lateral esquerda tem também aquele duelo entre o Hugo e o Danilo Barcelos. Eu confio mais no Danilo Barcelos, apesar dele não ter feito bons jogos pelo Goiás, mas quem vem jogando melhor mesmo nesses 2 jogos iniciais foi o Hugo. Se o Goiás entrar com 3 zagueiros, eu colocaria o Hugo na lateral esquerda, mas se fosse ali com apenas, no caso, 2 zagueiros e 3 volantes, aí sim eu preferiria o Danilo Barcelos, tá bom? Quero que você use aqui embaixo nos comentários para você deixar a sua opinião, Lembrando que também o Hugo, sempre que ele joga, ele tem que ser substituído, então é bom o Goiás ter pelo menos um nome, à altura para substituir o jogador, nem que seja na segunda etapa. Provável escalação do Goiás, com o Tadeu no gol, Da Silva ou o Matheus Salles, vai fazer esse trio de zagueiro ou de volante. No meio central, o Sidney, e no lado esquerdo, o Reinaldo. Lateral direito, Dieguinho, que fez um ótimo jogo contra a equipe do Palmeiras. Na lateral esquerda, ou o Hugo ou o Danilo Barcelos. Os 2 volantes, Felipe Bastos ou Caio Vinícius. Um pouco mais na frente, Dadá Belmonte pelo lado esquerdo, Vinícius ou Apodi no lado direito. E lá na frente, o Pedro Raul. Eu já até tinha comentado isso no último vídeo, sobre como o Jair Ventura terá 3 jogos completamente diferentes, completamente distintos nesses seus 3 primeiros jogos à frente do Verdão. Contra o Palmeiras é uma equipe que obviamente muito melhor, muito mais favorita, teve que segurar um pouco atrás. Nesse contra o Red Bull Bragantino, o Goiás, querendo ou não, precisa buscar o resultado dentro de casa. E depois contra o Avaí, um time ali que duela com o time esmeraldino para ver quem vai brigar ali na parte de baixo da tabela e fora de casa. Então fica naquela dúvida, tem que ganhar, tem que empatar, enfim, fica nessa questão como que vai armar esse time também para esse duelo na Copa do Brasil. Uma coisa que me preocupou um pouco em relação ao esquema ofensivo do Goiás contra o Palmeiras era a pouca criação de jogadas. Caso o Goiás tenha o Dadá Belmonte e o Vinícius, isso pode consertar muito mais nos contra-ataques.
ter mais velocidade, entretanto ficaria um meio de campo sem muita criação, como por exemplo teria com o Elvis ou com o Luan, né? Ficando com o Felipe Bastos e o Caio Vinícius são jogadores melhores para a defesa. O Felipe Bastos até consegue dar um passe ali em profundidade, um lançamento, mas o Caio Vinícius é muito fraco nessa questão de sair com a bola nos pés, né? Então fica essa dúvida, falta um pouquinho mais de criação, mas enfim, né? Não sei se compensaria o Goiás abrir mão, por exemplo, no Dalla Belmonte para colocar mais um jogador no meio de campo. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual seria sua escalação, né, para esse duelo importante na Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, partida já nessa quarta-feira com exibição no Premier às 7 horas da noite. Lembrando que para essa partida o Nicolas ainda não retorna, tá bom? A tendência é que ele fique disponível no máximo até o jogo contra o Atlético Mineiro, que acontece na próxima semana ainda. Então o Nicolas ainda fica de fora para fazer essa disputa com o Pedro Raul lá na frente. E o Mateuzinho, jogador que foi contratado juntamente com o Ipiranga, já foi inscrito no bid da CBF, fica à disposição do Jair Ventura no banco de reservas. Essas as novidades do Verdão, além do Matheus Salles, né, que ainda não fez sua estreia com a camisa esmeraldina. Indo agora pelo lado do Red Bull Bragantino, que é uma equipe muito bem qualificada, treinada pelo técnico Maurício Barbieri, né, que já teve uma passagem pelo Verdão em 2019, nessa partida pode poupar alguns dos titulares, mas é um time assim que realmente é muito diferente do futebol mundial completo, né? Como tem as características da Red Bull, que aposta muito em jogadores jovens, os titulares ou reservas do Red Bull Bragantino são muito parecidos, muito mesmo, não tem como você falar que vai jogar com um time reserva ou com titulares. A tendência é que o Maurício Barbieri poupa ali alguns 3 titulares, que fica na dúvida, será que vai ser na zaga, na lateral esquerda, na lateral direita, meio de campo ou ataque? Ainda fica nessa questão, né? Eles que vêm de uma sequência muito positiva e de muitos jogos também, né? Muito cansativo, tanto na Copa Libertadores, onde acabou empatando com a equipe do Vélez lá na Argentina por 2-2, e também no último final de semana, né? Acabou ganhando do Atlético Goianiense por 4-0 lá no interior paulista. Então é uma equipe muito bem qualificada, fica nessa dúvida de quais posições devem poupar para esse duelo do Verdão, mas que ainda assim mantém muito a sua característica de jogo, até mesmo contra o Atlético Goianiense. Consegui assistir ali grande parte do primeiro tempo, mesmo vencendo, o Red Bull Bragantino estava na frente, buscando mais gols, assim, realmente de uma forma incrível, toca muito bem a bola, faz algumas boas triangulações, fez duelos difíceis também, né, dificultou bastante para o adversário, tanto agora na Libertadores, onde eles venceram o Nacional do Uruguai por 3-1 dentro de casa, empatou fora com o Vélez lá na Argentina por 2-2. No Campeonato Paulista acabou sendo eliminado para o Palmeiras, se eu não me engano, na semifinal, né, uma derrota fora de casa por 2-1, mas deu muito trabalho também para a equipe do Palmeiras. Então é sim um time muito bem treinado pelo Maurício Barbieri, vem com esse trabalho também a longo prazo da Red Bull. É um time aí para o Goiás ficar atento, não tem assim nomes extraordinários de seleção ou algo nesse sentido, mas é um time muito bem qualificado em todas as posições. Provável escalação aí do Red Bull Bragantino, com o Cleiton no gol, lateral direita com o com o Aderlan ou com o Andrés Hurtado, fica nessa dúvida de quais dos dois vai assumir a condição de titular. Na zaga o Léo Ortiz, zagueirão muito bom, e do lado esquerdo o Natan ou o Léo Realpe, que foi reserva contra o Atlético Goianiense. Na lateral esquerda o Luan Cândido ou o Ramon. Meio de campo com aí sim, né, todos eles ditos titulares que voltam ao time, o Jadson Silva, Eric Ramírez e um pouco mais na frente o Johan, aquele mesmo ex-Palmeiras, Chapecoense e Atlético Mineiro. Lá na frente o Elinho pelo lado direito, pelo lado esquerdo o Bruno Tubarão ou o Sorriso e na frente o Juan Hurtado ou o Ítalo, né, o Ítalo que é o titular. Então fica nessa dúvida em quais jogadores podem poupar para esse duelo na Copa do Brasil, até mesmo porque tem uma sequência difícil, depois que encara o Goiás, tem o São Paulo no final de semana e ainda durante a próxima semana, né, na quarta ou quinta-feira, tem jogo na Copa Libertadores, então tem que saber mesclar esses seus jogadores, né, para todas as competições que tem pela frente nessa temporada. Como eu disse, não é um time assim de grandes craques como o Palmeiras, Atlético Mineiro ou Flamengo, mas tem excelentes jogadores em todas as posições, inclusive vem treinando juntos há muito tempo. É assim, um time bem enjoado, o Goiás tem que ficar atento, principalmente nessa triangulação, né, do meio de campo para o ataque. O Ítalo é um jogador muito perigoso lá na frente, o Goiás que tem que ter bastante cuidado contra essa excelente equipe do Red Bull Bragantino. Quero saber sua opinião aqui embaixo, o que você acha, né? Quais pontos o Goiás precisa também prestar atenção para esse belo jogo de ida, né, na terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que não tem gol fora de casa, né? Uma coisa assim que atrapalhou bastante a Copa do Brasil nos últimos anos. Nessa temporada, caso o Goiás empate dentro de casa, por exemplo, por 1-1 e fora empate por 0-0, a disputa irá assim para os pênaltis.
O Red Bull Bragantino ainda que não irá contar com o Arthur, aquele atacante ex-Palmeiras, seleção brasileira também que tem alguma lesão na coxa esquerda, também o Alejandro, Maicon, Cleiton, o Martinez, o Gabriel Novaes e também o Raul, tem alguns desfalques, né, para esse duelo importante contra o Goiás na Copa do Brasil. Indo agora para a premiação, caso o Goiás avance aí para a quarta fase, que no caso seria as oitavas de finais da Copa do Brasil, irá colocar no bolso aproximadamente 3 milhões de reais. Primeiro jogo agora, né, na saída na quarta-feira, e o segundo jogo acontece apenas lá no dia 21 de maio, partida em Bragança Paulista, marcada aí para essa data, né, que vai acontecer ainda no sábado. Indo agora para o histórico do confronto, né, Goiás e Red Bull Bragantino, que se enfrentam a primeira vez na história na Copa do Brasil. No total já se encontraram em 16 vezes, com 8 vitórias do Verdão, 5 empates e também 5 derrotas, né, 5 vitórias do Red Bull Bragantino e 3 empates, sendo a maioria delas tanto no Brasileirão da Série A, quanto também na Série B do futebol brasileiro, onde inclusive, né, o Goiás nesse histórico geral nunca perdeu para o Bragantino jogando em Goiânia. Dentro de casa, o Verdão enfrentou aí o Red Bull Bragantino 7 vezes com 6 vitórias e 1 empate. É bem verdade, né, que naquela época o Bragantino era só Bragantino, né, não tinha esse apoio ainda da Red Bull, mas o último encontro entre as duas equipes aconteceu já quando o Bragantino tinha feito essa transformação, empate, né, na Serrinha por 0-0, jogo ali que inclusive decretou, né, o rebaixamento do Verdão para a Série B do ano seguinte, mas enfim, um resultado ali razoável, né, dentro de casa, jogando fora lá no Brasileirão de 2020, uma derrota do Verdão por 2-0. Goiás que não vence há 5 partidas, mesmo assim, né, a torcida apoiando o Verdão, comprando ali todos os ingressos disponíveis, a tendência é que a gente tenha aproximadamente 12 a 13 mil torcedores nesse duelo no estádio L. Pinheiro. Goiás que vem de um empate promissor, né, jogou bem, gostei da atuação do time esmeraldino contra o Palmeiras na Serrinha, 1-1. Anteriormente a isso tinha perdido para o Coritiba e também os 2 jogos, né, da final do Campeonato Goiano e no jogo de volta contra o Iporá na semifinal. Então não vem enfrentando uma boa fase, mas com a chegada agora do Jair Ventura, a volta de lesão de alguns bons jogadores, cria ali alguma boa esperança para o time esmeraldino evoluir de fase. É muito importante essa compensação financeira e também para o time ir pegando maior entrosamento agora com o Jair Ventura nesse importante compromisso da Copa do Brasil. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa provável escalação do Verdão. Quem que você jogaria ali no ataque? Já colocaria o Vinícius nessa sua volta para jogar de titular ou manteria o Apodi para manter o mesmo esquema tático? Na zaga, 3 jogadores na defesa ou 3 volantes? Deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários e como o time esmeraldino pode criar mais situação de gol sem um camisa 10, claro, né? Sem o Elvis, sem o Luan, enfim, ficando ali apenas disponíveis no banco de reservas. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo e o seu palpite para esse jogo, quanto que vai ficar, você acha que o Goiás vence, empate, enfim, pode deixar aqui embaixo a sua opinião e confira lá a GIM TV, caso você queira assistir, né, ao jogo do Verdão ao vivo, no seu celular, no seu computador, enfim, pode conferir o link que eu vou estar deixando aqui embaixo ou pode me chamar aqui, que também eu passo para vocês, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!